Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Me, Myself and I. O meu nome, para quem não me conhece, é Teresa Beicinha, tenho 57 anos, 3 filhos e uma neta. Sou coach, trainer, motivational speaker há mais de 20 anos. Já trabalhei em muitas multinacionais no meu passado, já tive empresas minhas. Neste momento sou sobrevivente de cancro de mama e por esse motivo achei que fazia todo o sentido começar o podcast no dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Combate ao Cancro de Mama e aos outros tipos de cancro também. Eu tive o meu diagnóstico em 2017 de cancro de mama. Durante 5 anos fiz todo o meu processo de tratamentos, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, operação. Não tirei o peito, só tirei os tumores. Acabei por ser cuidadora também dos meus pais, com 86 anos. O meu pai teve um AVC, a minha mãe teve um aneurisma, estava eu a fazer quimioterapia. Entretanto, também descobri que o meu filho mais novo era doente bipolar durante o meu processo de cancro e também acabei por ficar cuidadora dele. Foi um processo complicado de gerir isto tudo, mas estou cá, estou viva, thanks God, e neste momento pronta para começar projetos novos. O podcast é um deles, está integrado num projeto meu que é o Create Your Life, que começou o ano passado. É como se fosse uma árvore que tem vários ramos. O podcast é um deles. O meu canal de YouTube e o Insight Timer também fazem parte, com meditações, com mantras, com workshops, com cursos, com diversos tipos de conteúdos, onde o podcast também vai ser inserido, assim como no Spotify também o podem ouvir. O facto de eu hoje querer falar sobre o cancro é porque eu também acabei por criar um blog que se chama o Blog de Mulheres com Cancro de Mama no Facebook, quando descobri que tinha cancro, porque eu tinha pavor de saber, não saber o que é que se ia passar comigo, se podia ou não pintar as unhas, podia ou não pintar o cabelo, o que é que me ia acontecer. Eu não tinha medo do cancro, tinha medo era de saber o que é que se ia passar comigo e queria saber essas informações todas e muitas das vezes ninguém me as dava. Então comecei a ir para a internet a pesquisar tudo, a ver vídeos, como é que ia ser a minha operação, como é que ia ser a quimioterapia, a radioterapia, porque eu gostava de saber tudo. Mas isto é uma coisa que eu tenho desde pequenina, que eu sempre gostei de saber tudo e o porquê de tudo. E muitas das vezes as enfermeiras não estavam disponíveis para me responder o que é que eu podia ou não fazer. E então comecei à procura na internet de respostas, criei o blog para começar também a partilhar as minhas dúvidas, as minhas respostas, o meu processo, os meus tratamentos, para ajudar também outras mulheres, porque percebi que havia uma grande lacuna neste aspecto, não havia muita informação. Entretanto, também, durante estes 5 anos, fui convidada, quando descobriram no meu hospital que eu antes do cancro tinha um projeto meu, que era o Purple Fashion Image, onde eu era consultora de imagem, concurso com certificação internacional, que organizava também eventos, festas e desfiles de moda e vestia figuras públicas, representava marcas, dava entrevistas em televisão e por causa disso pediram-me também para começar a organizar eventos dentro do meu hospital. Fizemos o Dia da Mulher, fizemos o Dia da Mãe, com maquilhagem, com flores, com imensas coisas. E eu própria depois também acabei por fazer cá fora o Chá das 5, que era um meu projeto, que era um lanche juntamente com fotógrafa, juntamente com maquilhadoras, acessórios, roupa, em que nós fazíamos um género num convívio entre doentes oncológicas e não só. E fazíamos uns miminhos para quem era doente oncológico e oferecíamos coisas. Não fiz muitos, porque entretanto também devido ao meu processo, que eu passei muito mal na quimioterapia e também porque tinha que cuidar um pouco também dos meus pais e do meu filho, acabei por não ter muito tempo disponível depois para fazer muitos. Fiz apenas um chá das 5. E este podcast era um projeto que eu já tinha na gaveta há muito tempo, mas não tinha exatamente a disponibilidade pessoal nem familiar para o fazer. E achei que estava na altura
neste momento já tenho, apesar de a 100% não estar psicologicamente nem emocionalmente, porque ainda estou recuperada da partida do meu pai, há 1 ano e meio de cancro. Não está a ser fácil, porque eu fui e sou e serei sempre a menina do papá, e portanto está a ser mais complicado. Posso dizer que comecei com ataques de pânico, coisa que eu nunca tive durante o meu processo de cancro, porque eu sempre achei que ia vencer o cancro, que era muito positiva sempre. Aliás, eu ia como eu costumava dizer, para o meu trabalho, para o hospital, acabava os meus tratamentos, saía do meu trabalho e ia para casa. Era isto que eu dizia no hospital, as pessoas achavam muita graça. E eu andava sempre bem disposta, sempre sorridente, sempre muito positiva. Às vezes as enfermeiras chamavam-me para eu ir ter com doentes oncológicas que acabavam de saber o diagnóstico e não estavam a encarar bem, porque mesmo com os maridos ao lado, mesmo algumas sendo especialistas médicas ou enfermeiras, e eu ia lá para lhes dar uma palavra de apoio e de alento e partilhar o meu testemunho. Depois, ao longo destes 5 anos também, por causa de eu ser assim tão positiva e estar sempre a ajudar pessoas através do meu blog e não só, acabei por ser convidada para dar o meu testemunho em alguns eventos também, que faziam parte do Dia Mundial do Cancro ou do dia em que se comemora o cancro de mama. E também acabei por ser convidada por Jornal Expresso, Rádio Coimbra, a Associação ANADO, entre outros, para dar entrevistas sobre o meu processo, a minha partilha do meu testemunho, para ajudar outras mulheres para serem positivas. Os últimos convites que eu tive foi na Period, que é uma marca de roupa feminina, que me convidou juntamente com a Irina Fernandes, que infelizmente já partiu, e com a Joana Cruz, entre outras guerreiras, para partilharmos o nosso testemunho. Depois também a TV Brasil convidou-me para dar uma entrevista juntamente com psicólogas, médicas e doentes oncológicas. E a última partilha, entrevista que eu dei foi para Elsa o Minho, que é uma associação no Norte de estudantes de Direito. Portanto, fiz assim algumas partilhas, dei algumas entrevistas e partilhei os meus testemunhos. A nível do cancro, eu sempre fui uma pessoa que fui sempre muito ligada a amigas que tinham terapias holísticas, desde Reiki, leitura da aura, tarô, e eu sempre achei que poderia-me ajudar na fase do cancro. No entanto, eu tinha receio que fizesse mal, aquelas paranoias, a gente mete na cabeça, não sabe se faz mal, se não faz, e tem receio de tudo. No entanto, acabei por pedir ajuda a algumas amigas que me fizeram Reiki ao longo do meu processo e ainda me continuam a fazer. Eu própria já faço também, porque uma das minhas amigas que me deu o meu curso de Reiki, que infelizmente já partiu de cancro de mama, a Paula, ela deu-me o primeiro nível de Reiki, que ela andava sempre a dizer que eu tinha que o tirar para me ajudar a mim própria, porque eu passava sempre muito mal antes do cancro, com enxaquecas, com muitas dores de cabeça e estava sempre doente de cama, até descobri que era alérgico ao glúten. Então ela dizia-me sempre que eu tinha que tirar o primeiro nível de Reiki porque me ia ajudar muito, e acabou por me ajudar, só que eu só consegui perceber isso mais tarde. Ou seja, depois de muitos anos de ter o primeiro nível de Reiki, agora, há 1 ano para cá, comecei a aplicar Reiki a mim própria e comecei a ver os benefícios do Reiki eu própria a fazer. No entanto, também posso dizer que agora da partida do meu pai, antes dele partir, estava a tirar um curso de coaching e o curso tinha muitas vertentes, muitos bónus, desde hipnoterapia, constelações familiares, entre outras coisas, e acabei por conhecer as constelações familiares que eu não sabia que existiam, nunca tinha ouvido falar, que era uma área que eu desconhecia. E acabei por fazer uma sessão antes do meu pai partir, que me ajudou muito a lidar com uma série de coisas da minha vida, inclusivamente com a partida do meu pai, que eu desde já agradeço à Adelaide por me ter ajudado, e ao Jorge, que é o meu formador, por me ter
passado, ao fim e ao cabo, para ela durante o curso. Também tenho que agradecer à minha amiga Celeste, foi ela que me convidou para entrar para o curso de coaching, porque ela, ao fazer o curso, podia ter convidado uma pessoa e convidou-me a mim, o que eu agradeço muito. Nesse curso, como eu disse, tive várias vertentes, vários bónus. Entretanto, acabei agora por ingressar a convite novamente do Jorge no curso de coaching e PNL, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, PNL, já tinha feito uns workshops durante uns fins de semana, e que novamente durante este curso houve mais bónus em que eu novamente fui buscar mais ferramentas para me ajudar a lidar com isto tudo que eu agora tenho estado a passar, e hipnoterapia, meditações, coisas que eu ainda estava um bocado renitente em fazer e tinha medo, as crenças que nos limitam do antigamente, nos dizem não faças hipnoterapia porque tu não vais conseguir regressar, ou não faças meditações porque não vais conseguir. Essas coisas todas que eu, entretanto, já consegui ultrapassar e já consigo fazer meditações, até tenho algumas partilhadas no meu canal de YouTube, no meu Insight Timer. Assim como a hipnoterapia também já fiz com o meu formador e correu super bem. Ele próprio disse que correu muito bem e que eu estive muito bem. Portanto, são também aquelas coisas que nós achamos que nos incutem e que são verdadeiras, mas que afinal não são. São crenças limitadoras que nós temos cá dentro, que nos é passado de família, na sociedade, e que às vezes acabamos por não recorrer a essas ferramentas para nos ajudarem porque achamos que não devemos ou que não podemos. Em relação ainda à minha amiga Paula, ela para mim foi uma carreira porque ela teve cancro de mama antes de mim e acabou por fazer os tratamentos todos e infelizmente depois, quando se pensava que ela estava bem, voltou. É curioso porque uma semana depois de eu saber que tinha cancro, ainda não lhe tinha dito a ela, um dia estava no Facebook e comecei a ver muitas partilhas de amigas em comum que alguém tinha partido e muito chorosas, e eu não estava a perceber quem é que tinha partido. Até que liguei quase à 1h da manhã para uma dessas amigas em comum, e quando ela me disse que tinha sido a Paula, caiu-me tudo ao chão. Para mim, porque a Paula foi uma grande amiga minha, que me ajudou muito a mim e aos meus filhos, em vários períodos da nossa vida. Depois, porque lá está, foi uma pessoa que sempre me apoiou, sempre me ajudou, sempre quis que eu tirasse o tal para mim a nível de reiki para me ajudar a mim própria, e porque ao fim e ao cabo era a pessoa a quem eu ia recorrer agora e que eu ia me apoiar quando me apareceu o cancro de mama e soube que tinha cancro de mama, exatamente uma semana depois de saber que tinha cancro, foi quando ela partiu. Foi um bocado doloroso para mim. No dia seguinte meti os pés ao caminho e fui ao velório dela e ao funeral. E eu estou a falar nisto porque tudo na vida tem um porquê. Eu conhecia a Paula num Open Day de um spa onde eu ia, em que havia diversas terapias alternativas. Eu estava lá como consultora de imagem, ela estava lá como leitora de aura, havia pessoas com o reiki, tarot, uma série de coisas. E ficámos logo ali amigas para a vida, foi assim uma empatia muito grande. E eu gostava muito de fazer leituras de aura com ela, fiz algumas, e depois tive pena não ter feito mais, até porque a gente diz sempre, amanhã fazemos, para o ano, para o mês que vem, acabou por se passar quase 2 anos que eu não fiz nenhuma leitura de aura antes dela, entretanto, partir. Quando me apareceu o cancro, e quando eu fui ao funeral e ao velório da Paula, foi quando aquilo mexeu mais comigo e eu comecei a pôr tudo em questão, como é que a Paula, que era uma pessoa que até foi ao Peru, ao México, já não me recordo, pescar plantas e fazia tinta pomalinha, meditações e reikis, leituras de aura, era uma pessoa super zen e que até fazia uma alimentação super vegan e a água dela era toda purificada. Como é que ela estava novamente com cancro e tinha partido? Isto fazia imensa confusão à minha cabeça, mas é o que tem que ser. E há um dia que eu estou em casa, depois de ir ao funeral dela, isto, um mês quase
passado em que algo me dizia que eu tinha que ir, parecia uma vozinha, parecia que algo me dizia que eu tinha que ir à procura da minha leitura da Álvaro, última que tinha feito com ela. Mas eu não me recordava onde é que eu tinha posto. E então tive para procurar, porque ela mandava-me sempre depois o áudio via e-mail, para nós ficarmos com essa recordação da leitura da Álvaro. E eu fartei-me procurar até que, entretanto, encontrei. E sentei-me comodamente a ouvir a minha leitura da Aura e quando cheguei ao final disse assim, nada por acaso. Ou seja, eu tinha que ouvir aquela leitura da Aura, porque naquela leitura da Aura que eu já não me lembrava de há 2 anos atrás, ela dizia que eu aos meus 56 anos, 55, já não me recordo, ia-me ver muito feliz. Mas não sabia porquê. E eu comecei a pensar, se ela me diz isto é porque eu vou ficar viva, vou viver e não vou morrer do cancro. Portanto, isto é verdade. Eu não vou morrer do cancro. E agarrei-me a isto com unhas e dentes. E foi o que me deu força. A Paula e o que ela me tinha dito. Acabei por nunca contar a ninguém. Só há pouco tempo é que depois partilhei com o marido dela e partilhei com os meus filhos, que até hoje eram as únicas pessoas que sabiam disto, mas eu agarrei-me a isto com unhas e dentes. E o que é certo é que eu estou aqui, com 57 anos viva, e realmente o que aconteceu, que ela não sabia, que me ia deixar muito feliz, nem eu, aconteceu. Ou seja, eu fui avó, que era uma coisa que eu adorava, ser avó, estava sempre a dizer aos meus filhos, nunca mais sou avó, quero uma menina, quero ser avó, até porque só tive 3 rapazes, e acabei por ser avó de uma menina, muito gira, muito fofa, muito divertida, que já tem 2 anos e meio, e acabei por perceber o que é que a Paula me estava a querer dizer, ou seja, eu ia estar muito feliz porque ia ser avó, que era aquilo que eu queria ser, era aquilo que eu queria ter, uma menina, e tenho. Ou seja, nada é por acaso e estas coisas há quem não acredite. Eu acredito e confio muito nestas coisas todas, porque já tive mais que uma prova sobre isto, não é a única, e estas coisas têm muito que se lhe diga e são coisas que nós temos que acreditar mesmo, porque elas são verdadeiras. E todas estas coisas que eu estou aqui a contar fazem parte deste primeiro episódio que é sobre o cancro. Sobre mim também, como primeiro episódio eu tenho que me apresentar e falar um pouco sobre mim e o porquê deste podcast. Este podcast é sobre histórias reais, pessoas verdadeiras, com conteúdos atuais. Vai começar por ser por áudio, depois passará a ser por vídeo e são histórias minhas, vividas na primeira pessoa. São histórias que são vividas por futuros convidados que eu vou ter no podcast e que tenho a certeza que vão gostar de ouvir e de saber, porque nada acontece por acaso, como eu costumo dizer desde pequenina, e que ninguém se cruza no nosso caminho sem uma razão. E este podcast tinha que acontecer agora e eu tinha que falar deste tema agora. E este primeiro podcast também é para homenagear pessoas que passaram na minha vida e que me marcaram muito e que tiveram cancro. A primeira pessoa que me marcou muito foi a minha prima São, que partiu com 42 anos. Foi a primeira vez que eu vivi de perto o cancro e que mexeu muito comigo, porque ela era a minha melhor amiga, porque era a minha prima, casada com um primo, mas já era como se fosse minha prima há muitos anos, já nos dávamos desde miúdas, porque os nossos pais passavam férias juntos. E era a madrinha do meu filho do meio e foi muito complicado lidar com a partida dela e com os últimos dias de vida dela, quando ela me chamou para me dizer que tinha cancro, porque ela escondeu da família toda praticamente, nunca quis contar a ninguém, usou perucas até a última, até que o meu primo disse que ela tinha que contar às pessoas que já se começava a notar qualquer coisa, e isso mexeu muito comigo. Essa fase, eu ter que me despedir dela ao hospital, o meu filho também, nem consegui chegar quase ao pé dela. Foi muito complicado. Foi a primeira vez que eu me fui abaixo e que o médico disse que realmente tinha que tomar qualquer coisa porque estava a enfrentar uma depressão que entretanto já tinha, por causa de problemas pessoais e familiares no meu passado,
e ela estava ali muito latente e foi complicado. Anos mais tarde fui operada à vesícula. Mais uma vez nada é para casa, ninguém se cruza o nosso caminho sem uma razão. E fui operada no Hospital São Francisco Xavier, onde sou seguida há mais de 20 anos, já fui operada lá várias vezes. E o médico que me operou a primeira vez à apendicite aguda, já há uns 25 anos, se não me engano, ou mais, foi o Dr. Vítor Pereira, que depois me operou a pancreatite aguda, neste caso, nesta altura, e pedras na vesícula, que acabou por ser agora, e é, o meu cirurgião mais uma vez, mas é o meu sonologista, que é ele que me está a tratar, porque foi ele que me operou ao cancro de mama. A vida tem estas voltas e reviravoltas, ficamos parvos, mas é verdade. Mas como eu estava a contar, neste dia em que entrei com pedra na vesícula, já em lista de espera, mas que acabei por ter uma dor aguda e tive que entrar de urgência, fiquei no hospital internada 15 dias, soro e antibiótico, porque tinha uma infecção. Não me conseguiam operar para tirar a pedra na vesícula, mas há um dia em que entram-me assim 2 equipas de médicos pelo quarto adentro e me disseram que eu tinha uma pancreatite aguda, portanto, se não me ria da pancreatite, me ria da infecção do bloco, portanto, mas eles tinham que arriscar e disse, ok, olha, vamos embora. Entrei sem saber se saía, não é? Aquelas coisas. E como tive 15 dias, já era residente nesse quarto, entravam e saíam muitas doentes, como devem calcular, porque no máximo estavam lá 3 dias. E conheci uma pessoa muito especial, que era a Maria João, que estava lá, exatamente por ter sido operada a um cancro de mama, pelo meu médico, Dr. Vítor. E ficámos muito amigas, muito ligadas. Ela era uma grande maluca, ela era muito doida. Às vezes eu saía para ir fumar um cigarrinho lá abaixo, só lhe dizia, oh Maria João, tu és doida, tens aí tubos muito baixo o braço. Eu tinha que viver a vida, e a vida são 2 dias. Ela era assim incrível, uma pessoa incrível. Ficámos amigas, depois mais tarde demos muito fora do hospital e até que um dia soube pelos filhos que ela partiu. Também foi assim uma coisa que mexeu comigo, porque não estava à espera. Pensei que ela conseguisse vencer o cancro de mama. Portanto, mais uma vez, foi uma pessoa que mexeu comigo e que nos cruzámos e ficámos amigas para a vida. É daquelas coisas, quem diria que um dia mais tarde eu viria a ter cancro de mama depois dela e que iria ser operada pelo mesmo médico, no mesmo hospital. Isto há coisas mesmo do diabo. Entretanto, como eu disse há bocado, a terceira pessoa que mexeu mais comigo sobre o cancro foi a Paula, quando eu descobri então que a Paula já tinha o cancro de mama antes de mim, mas eu achava que ela já tinha superado e uma semana depois de eu saber que tinha o meu, tenho a triste notícia que ela tinha partido. Portanto, foi assim um turbilhão de emoções, foi muito mal e eu meti os pés ao caminho para me despedir dela, que já nem estava com ela há algum tempo. A vida é mesmo assim, cada um tem a sua vida e estava cada uma para o seu lado e já há umas semanas ou uns meses a gente não se via, mas eu já tinha visto depois do cancro, careca, com cabelo, a fazer meditações, a fazer reikis, partilha de reikis, sempre a ajudar os outros. Ela era incrível, mesmo durante o processo de cancro. Ela nunca deixou de ajudar as pessoas. Ela chegou a fazer partilhas de reiki, meditações, eu cheguei a ir também e admirava imenso. Ela era uma pessoa espetacular, 5 estrelas mesmo. É daquelas pessoas que nós não esquecemos, fica mesmo para a vida. Entretanto, já partiram muitas pessoas que eu conheci, homens, mulheres. Conheci um senhor que era um prato num hospital, que andava sempre com o saco às costas, como ele dizia, da quimioterapia, ia para o hospital fazer horas seguidas de quimioterapia, acho que era um cancro no estômago, já não me recordo, e ele era assim uma pessoa que nunca vi. Ele dançava, ele viajou, ele fez tudo aquilo que não devia fazer e que os médicos não queriam que ele fizesse. Ele chegou-me a vir visitar, a devia ter comigo, a convidar-me para ir dançar, para ir passear, e eu nunca vi uma pessoa assim. E eu achava-lhe muita graça, porque ele dizia sempre, eu tenho aqui um remédio especial. O meu remédio especial é, eu vou ao Varatojo e os monges lá, os padres lá, como é que eles diziam, os monges franciscanos, têm lá uma mesinha que eu vou lá buscar todos os meses, que me ajuda muito. Se quiseres, vai lá buscar também, aquilo ajuda-te muito. Eles fazem para lá uma coisa que eu tomo todos os meses e que dá-me imensa energia. E eu ficava fascinada e ficava parva com ele,
com as coisas que ele me contava e que ele me dizia, só que lá está, como eu sou um bocado pessimista e medrosa, nunca quis ir buscar nada, nunca quis ir comprar nada, nunca. E, portanto, acabei por não querer tomar nada daquilo. Entretanto, até chegar à última pessoa que me marcou, que foi o meu pai há 1 ano e meio, mas que morreu de cancro de próstata, não de mama, conheci 2 pessoas muito especiais também durante o meu processo de cancro. Eu estava na altura a viver no Vimeiro e gostava muito de ir à praia, andava sempre na praia a ver o mar, a falar com o Marco durante o meu processo, desde o primeiro dia até o último, ia sempre, às vezes até sozinha, outras vezes com o meu filho. E um dia estou numa das praias, ali ao lado da praia de Santa Rita, a praia de Porto Dinheiro, não era a praia de Porto Dinheiro, era outra praia, não me recordo o nome. Estava sentada na esplanada com o meu filho e ao meu lado está um casal, que para mim eram pessoas, sei lá, de Indonésia, de Macau, tinham todos os traços, não é? Nas faces daí. E não sei que propósito é que começou a conversa, o senhor vira-se para mim e começa a falar em português para mim e eu não estava a perceber o porquê, nem como é que ele estava a falar comigo e de repente ele percebeu, se calhar, que eu tinha algum problema porque eu estava com um lenço na cabeça. E então começou a falar comigo. A falar que ele e a amiga estavam a viajar para Portugal, porque ele tinha uma casa em Sintra, mas vivia em Macau, e a amiga vivia na Indonésia, mas eram muitos amigos há muitos anos, só amigos mesmo, e que tinham vindo a Portugal de férias e estavam ali e começaram a conversar comigo e trocámos contactos e aquilo tudo. E ele começa-me a falar, e há uma planta que nós tomamos todos há muitos anos e devias tomar também para te dar forças e não sei o quê. Eu até vou ao celeiro saber se vendem cá, se não mandamos de Macau ou da Indonésia. E eu, ok, mas eu não quero tomar nada, mas eu não posso tomar nada porque tinha sempre medo de tomar coisas que me fizessem mal, ou que a minha médica não me deixasse tomar. E entretanto ele me dizia, não, eu vou mandar, não há problema nenhum, eu até te compro e te ofereço e vou-te levar à tua casa todos os dias, tu tens de tomar que aquilo vai-te ajudar muito para o teu sistema imunitário, para te ajudar no cancro, aquilo tudo vai-te ajudar muito. E eu achava aquilo um bocado fascinante, como é que eles me estavam a querer ajudar, sem conhecer lá nenhum, e a querer apoiar daquela maneira. E o que é certo é que eu, passado um mês ou 2, comecei a tomar, uma vez por dia, e realmente sinto que aquilo também me ajudou e a superar um pouco, e pelo menos na minha parte do sistema imunitário, também penso que aquilo me ajudou. E acho engraçado, mais tarde, depois vir a descobrir também pessoas em Portugal que também me diziam, eu tomo uma coisa, mas não diga a ninguém. Então o que é que toma? Tomo uma planta que faz muito bem e que nos ajuda muito a curar o cancro e que nos dá muita força para o sistema imunitário e, portanto, também tenho que tomar. Faça isso. Olha, eu não devia tomar, mas eu comecei a tomar e sinto-me muito bem. E eu, está bem, pronto. Eu, por acaso, também já tomei. E depois comecei a conhecer pessoas que já tomavam, ou outras que estavam a começar a tomar, e, portanto, toda a gente andava a tomar aquilo porque fazia muito bem ao organismo. E depois comecei também a falar com pessoas que tomavam o cannabis, outras tomavam outras coisas, e, portanto, cada pessoa ao seu meio termo, não é? Acabou por se defender de alguma forma, cada uma tomava o que achava que tinha que tomar. Eu conheci muitas pessoas que tomaram muitas coisas homeopáticas, fizeram acupunturas, fizeram muita coisa de reikis, tomaram muitos suplementos homeopáticos. Portanto, cada pessoa é livre de fazer aquilo que entender e eu também respeito isso. Entretanto, como estava a falar há bocado, a última pessoa que mexeu comigo mais, além de eu ter cancro da parte do meu pai e da minha mãe, já tive muitos tios e primas que morreram, infelizmente. A parte do meu pai, claro, há 1 ano e meio descobri que ele em 6 meses morreu de cancro na próstata, quando eu achava que ele iria ter um problema de coração, e parti de repente, porque já tinha tido 3 AVCs, e de repente descobrimos que ele tinha cancro na próstata, quando nem sequer ele tinha nada. E eu lembro-me de estarmos os 2 sentados à mesa e ele perguntar-me, o que é o cancro? Mas como é que é o cancro? Mas como é que se aparece? Temos este tipo de conversas.
quando eu estava no meu processo, aquilo ficava a fazer comichão à cabeça, ele queria saber, e ele, coitado, também foi um guerreiro, porque quando eu estava a ter o meu cancro de mama, ele tinha o irmão mais novo com um cancro na bexiga, que acabou por partir no Natal. Eu fazia quimioterapia, e o meu pai, nessa altura, foi quando ele se foi abaixo e teve um AVC ao meu lado a ver televisão, que realmente elas não matam, mas mói, e ele não conseguiu lidar com a situação toda, foi complicado para ele. E isto para dizer que a última pessoa que mexeu mais comigo na partida dele foi o meu pai, como é lógico, não é? Porque é meu pai, porque não estávamos a contar, porque apareceu de repente, e ele, apesar de já ter 90 anos e dizerem que com as células, quanto mais velhas as pessoas são, as células menos se envolvem do cancro. Às vezes também não é bem assim, porque às vezes já está tão minado que as pessoas já não têm nada a fazer. Aliás, o meu pai, a única coisa que fez, ele nem fez quimioterapias, nem fez radioterapias, não fez operação, já não fez nada, apenas foi para cuidados paliativos, porque já não havia nada a fazer. Sofreu muito, ele até ao último dia teve praticamente meio consciente, meio inconsciente, de vez em quando também acabava por não perceber muito bem, porque entretanto também começou com demência, mas lembro nos últimos dias dele, e o meu filho até dizia que devia haver eutanásia em Portugal, e eu também concordo, porque coitado, meu pai sofreu tanto, aliado ao oxigênio e a sonda para ser alimentado, que ele já pedia para morrer. Portanto, é aquelas coisas que nos marcam e que ficam para a vida toda e são difíceis de superar. E este podcast é para falar exatamente sobre cancro, sobre guerreiros, sobre o meu testemunho, sobre a minha partilha e, principalmente, em último caso, para homenagear estas pessoas que fizeram parte da minha vida, mexeram comigo, as suas partidas, que me ajudaram e me apoiaram durante a minha vida, fizeram grande parte da minha vida muito tempo e que foram muito importantes para mim. Espero que tenham gostado. Este é o primeiro de muitos episódios. Vai haver muitos mais, com vários temas também atuais. Obrigada e até já.